Olá a todos, bem-vindos ao nosso Way desta semana. Nesta edição vamos conversar com uma mulher, chama-se Lina Nyankila, não é? Nyankila é uma mulher que vem cá partilhar conosco a sua história de vida. Uma história de vida marcada por violência doméstica, casamento, gravidez precoce e casamento de certa forma muito, mas muito nova. Por acaso ela já tinha por aí cerca de 18 anos, mas ainda considerava-se não preparada para o casamento. Mas ela teve de casar cedo e passou por uma experiência não muito agradável. Mas ela está aqui para contar-nos na primeira pessoa o que é que aconteceu, como aconteceu e vai, portanto, contar-nos a sua história de vida. Lina, bem-vinda ao nosso Way. Para mim é um prazer, não é, conversar consigo. Conte-nos a sua história do princípio até ao fim. Bem-vinda ao nosso Way. Obrigada, Boaventura, pelo convite. Como já disse, Lina Sábado Estevão, Nyankila. Experiência com o lar é muito difícil, né? O lar, primeiro dizer que eu estou casada há 29 anos, né? Dos quais todos 28, né, maritalmente. Casei oficialmente há pouco tempo, a 26 de junho. Então vivi mais tempo maritalmente. A experiência no lar, posso dizer que foi muito difícil. Muito difícil por quê? Porque a maior parte das mulheres não tem uma formação para ir ao lar. Meu pai já dizia que na vida nós vamos encontrar instrução de muitas coisas, vamos encontrar várias instituições para nos formar em muitas áreas, mas nunca para o lar. Para o lar nós aprendemos mesmo em casa. E para mim foi uma coisa que não aprendi em casa porque eu sou filha de pais separados. Os meus pais separaram-se, eu tinha 1 ano e 8 meses. Sou a filha do meio do casal. A minha irmã mais velha já faleceu. Eu sou a segunda. E depois um irmão também que faleceu. Sou a do meio e a única sobrevivente no casamento dos meus pais. E dos meus 1 ano e 8 meses, vagas memórias tenho, né? Meu pai criou-me praticamente sozinho. Meu pai dizia que não queria casar porque tinha medo que nos maltratasse. Minha mãe é machangana de xaxai, gaza caniçado, é guijá, na verdade. E ele dizia, por ele ser daquele maneira, ele dizia que não queria que nenhuma machangana maltratasse os filhos, né? E eu cresci só com a experiência de vida paterna, né? Eu via meu pai fazendo tudo, e eu era aquela criança que tinha que fazer tudo sozinha, com a ajuda do meu pai e de algumas pessoas que viviam lá na casa onde eu cresci com meu pai. Mãe como mãe, eu tinha nas mães das minhas amigas, mãe das minhas colegas. Tenho uma mãe, minha melhor amiga, que eu cresci com ela até agora, a dona Palmira, que muita e outra coisa eu via ela fazendo em casa dela e eu aprendia de lá. Experiência de um lar familiar eu não tive. Então eu tive muita dificuldade quando fui ao lar, porque primeiro eu fui ao lar, posso dizer adolescente, eu fiquei grávida aos meus 17 anos e minha filha já com 4 meses, tive que ir ao lar. Não foi uma experiência muito boa porque num lar onde tu já chegas e és mãe, tens uma criança do colo, a primeira impressão que tu passas é que és uma bandida. És uma mulher não honrada, talvez, né?
E as pessoas, eu não sei se, eu não vou dizer as pessoas, mas eu não fui muito bem, posso dizer, Recebida? recebida. Ok. Não fui muito bem recebida. Agora eu percebo, mas naquela altura não. Naquele momento, o meu esposo, ele era o provedor da família. Ok. Então, sendo o provedor da família, eu era uma menina que nasceu e cresceu na cidade. E não era talvez daquele, não era do meio deles. A primeira impressão que eu passei para aquela família é que eu era uma bandida mesmo. Uma patricinha também, não? Sim, uma patricinha, uma que viesse. Eu não era de uma família, posso dizer, com posses, não era de uma família nobre também. E eu percebi que era uma ameaça, né? Olhavam para mim como se eu fosse aquela que vinha para depenar, posso assim dizer, O, o irmão. Ok, o irmão. Mas o tal irmão também não tinha nada. Era um depenado. Era, era um depenado, entre aspas, porque ele sempre desarascou para ele. Era um depenado. Eu. Era um depenado. Desculpa, Lina. Eu, na verdade, gosto de conversar consigo. Por acaso, eu gosto de conversar consigo. Era um depenado, entre aspas, porque eu conheci meu marido, ele diz que cresceu em Choque. Em Choque, toda a juventude dele, né? Porque desde criança, minha sogra trabalhava e quando ela tivesse filhos, ela mandava os filhos para casa da mãe, né? Para a mãe cuidar e para ela poder ir ao serviço. Então ele cresceu em Chidenguela, em casa dos avós, só que já na adolescência, na juventude dele, ele passa para Choque, né? Passa a viver lá. Mas quando eu conheço a ele estava a viver no Inhagói, numa casa de caniço. Uma casa de caniço de 1 quarto e sala. E não tínhamos nada, na verdade. Nós tínhamos lá uma cama, né? Para dormir. Tínhamos um balde. Um balde, aqueles de alumínio, né? Para banho. Uma lata de 25 litros para água. Tínhamos uma panela. Viviam só vocês dois? E eu, quando lhe encontrei, ele vivia Ok. com o irmão, mas lá tinha 2 casas de caniço. Ok. Uma dele Uma do irmão. e uma do irmão. A do irmão, por acaso, era uma herança até essa casa de caniço. Era uma herança do tio deles, que era o dono do terreno onde eles viviam. Só que eu, quando cheguei lá, praticamente ele não tinha nada, né? Nós começamos juntos, começamos de zero. Ele vivia sozinho. Isso feito depois do namoro, ele fez a apresentação, o meu pai era muçulmano, cai, todas aquelas cerimônias de casa, né? E fomos lá viver nós os dois. Mas a primeira dificuldade que eu observei ou me deparei com ela no lar foi mesmo já vivendo com o meu marido. A primeira visita que eu tive de uma cunhada. Ela vinha ter com o meu esposo e na senda meu pai também vinha ter comigo. Quando meu pai chegou, eu acabava de fazer uma sopa. Meu pai foi o primeiro a chegar. Eu servi a sopa para o meu pai. Quando eu acabava de entregar o prato ao meu pai, a minha cunhada também estava a chegar. Quando ela chega, eu entendi. Não vou lhe saudar, meu pai a comer, né? Eu voltei para dentro de casa para servir uma sopa também para ela. Quando eu volto com a sopa, lhe entrego e depois lhe saúdo, né? Dou-lhe a sopa, aquele ritual todo, Aquelas lavar as mãos, formalidades aquelas todas. formalidades, sim. Dou-lhe a sopa e tal, depois saúda ela. E depois dela comer a sopa, começa a me insultar. Ah, tu vens logo com um prato de sopa.
deixa engavanjá-la, estamos a vir aqui para comer. Não sei o que, nem queres me saudar, nem queres saber de nada. Então foi uma situação, eu não tinha nem um mês naquela casa. Fiquei um pouco assustada. Como é que se faz as coisas? Minha avó era machangana, eu não cresci com minha mãe, mas tive a oportunidade de crescer um pouco com minha avó. Todos os finais de semana, todas as férias, eu ia para a casa da minha avó. E minha avó, antes de saudar as pessoas, quando chegassem em casa, ela dava comida. Então eu pensei que aquilo fosse o correto, né? Eu fiz assim porque eu vi a minha avó fazer. Então ela falou muita coisa ali, eu fiquei assustada, Boaventura. É isso. Só que depois daquilo, meu pai chamou-me e disse: Olha, sinto muito, eu lamento te dizer, mas eu não sei se você vai ficar nesse lar. As pessoas já te tratam assim em menos de um mês. Mas ok, aquilo passou, fiquei, eu fui convivendo com a família e quando fosse a casa da minha sogra, era bem recebida. Minha sogra era uma mulher muito espetacular, era uma mulher que me recebia mesmo como filha. Eu, da parte dela, eu tinha um carinho mesmo que eu não tive até da minha mãe. Não, não, um carinho que eu não, ela não tinha aquela separação, que esta é minha nora, esses são os meus filhos, não. Não vivia com ela, só ia aos finais de semana, mas das vezes que eu ia para a casa dela, não tinha nenhum problema, exceto a parte da machamba, né? Porque ela acordava às 4 para ir à machamba e ela me acordava para ir com ela. Logo a primeira, eu sabia que não me dou com enxada. Eu não sabia nada de enxada, né? Então eu me impus logo a primeira. Não, mãe, na machamba não. Então ela ia à machamba e eu ficava em casa, fazia os deveres, né, de casa, cozinhar, lavar, varrer o quintal. Não tanto, porque eu tinha sobrinhos que são filhos da minha cunhada e que eram criados pela minha sogra e me ajudavam nas tarefas de casa. Nunca me deixaram aquela situação que talvez as outras mulheres passam, já que estás no lar, faça tudo sozinha. Isso aí, por acaso, não passei. Elas, as minhas sobrinhas me ajudavam, os meus sobrinhos, porque era uma menina e um rapaz, me ajudavam. Então, minha sogra voltava da machamba, enquanto eu já fiz os deveres da casa, aquecia a água, fazia o chá, essas coisas todas para ela. Mas o meu primeiro desafio, ou posso dizer o segundo, depois daquilo, foi quando eu tive que ir à terra natal do meu esposo, né? Lá onde ele cresceu, em Chidenguel. Eu fui para lá por uma doença de um cunhado meu que veio a falecer. Era a minha primeira vez naquela casa. Na verdade, não sabia de nada. Eu nunca tinha me ausentado do bairro central para a província, para o campo Chidenguel, nesse caso, por muito tempo. Eu nunca tinha ficado fora do bairro central por muito tempo. Aquela era a minha primeira experiência. Cheguei lá, não havia água. Uma distância, estamos no Benfica, uma distância daqui para, vamos lá dizer, Chopal. Vocês tinham que carregar as latas? Sim, na cabeça. Ok, até uma distância de praticamente Chopal. Chopal ou mais. Mais de 1 quilômetro. Sim, sim. Ok. Chopal ou mais. E era uma descida. Para ir estava tudo bem, a volta é uma subida. Yeah. Primeira vez, eu tinha uma criança de colo. Estás no lar, cheguei, minha primeira vez, tive o apoio de uma, posso dizer, concunhada já falecida agora. Ela chamou-me de um canto, ela viu-me, ela disse, olha, aqui funciona assim.
Vamos cartar água, vamos encher os galões, os tambores, né? Para todos. E depois vais cartar um bidão, vais pôr do lado, que é para tu, teu bebê, teu marido tomarem banho. E vamos cozinhar, vamos fazer as tarefas todas de casa. Comes, tens problema de alguma coisa, não sei. Eu só não como carne de porco, né? O resto tudo vou aprender a comer. Ok, levei o bidão, fomos cartar água. Aquela distância. Eu tinha força, sempre tive força, graças a Deus, porque não cresci num berço de ouro, né? Tínhamos que fazer tudo. Meu pai sempre ensinou a fazer as coisas e fazíamos. Não tinha problema quanto a isso. Era uma experiência nova assim, mas nada que eu não pudesse suportar. Fui tirar a água, voltei, fizemos os trabalhos todos de casa. Foi tudo perfeitamente. A minha dificuldade foi na alimentação. Mas Shop faz xiguinha de tudo. Tudo mesmo. Xiguinha de matapa, xiguinha de boa, folhas da abóbora ou abobreira, porque há quem diz que a abóbora não tem folha, então é abobreira. Couve, faz xiguinha de tudo. Então, nos primeiros dias fazia-se a xiguinha e eu não conseguia comer, porque não crescia a comer, né? Não sabia. Então eu ia fazendo, fervia a mandioca para poder tomar chá. Eu fiz isso durante uns 3 dias, até que uma prima do meu esposo puxou a ele para um canto e lhe disse: não vestas a fazer sofrer filha de dono, ela com bebê. Faça uma comida dele, eu não posso. Aquela tradição, a panela tem que ser única. Então, a prima acabou indo ela comprar a massa, sardinha, não sei o quê, e fiz uma panelinha ali do lado e comi. E assim foi, meu cunhado veio a falecer, tivemos que ficar muito tempo lá naquelas cerimônias, porque lá não é como é que morreu quinta, sábado, já estamos a fazer 8º dia. Lá não, tem que se cumprir aqueles 8º dias. Então fui ficando lá, trocando a menina da cidade pela menina já que tinha que crescer naquele momento. Ok, isso tudo foi o de menos. A realidade de Boaventura é, depois de tudo aquilo, eu volto para minha casa e começo já a viver, a saber quem é quem dentro do meu lar, né? Ou a tentar perceber como é que as coisas funcionam. No meu lar eu não tive aquilo de... Se tu eras, vais correr para uma cunhada, vais contar, é isso, aconteceu isto e vão te ajudar. Olha, tu tens que te posicionar assim, isso está errado, o correto é este, é isto, faça assim, faça assim. Eu não tive. Muito antes, pelo contrário. Quando eu erasse, era um motivo de todos se levantarem contra mim. E no momento eu não tinha aquele apoio do meu esposo. O meu esposo na altura, não na altura, porque até agora ele é assim. Não é muito de defender a esposa. Pode até o fazer, mas ele faz em off. Naquele momento ele não vai dar, não vai ficar nem do meu lado, nem do lado da família. Mas eu, como sou aviente nesse caso, me sinto lesada, né? Me sentia sempre lesada. Fica em desvantagem, Fico em desvantagem, sim. Okay. Fico em desvantagem. Mas foram coisas que dava... Na altura, Boaventura, eu era criança. Eu fui ao lar com 18... Eu fiquei grávida com 17, fui ao lar com 18 anos. Hoje em dia, eu percebo que eu sofri todo tipo de violência no lar. Então, para falar da experiência do lar, eu não tenho muita experiência assim, porque no lar eu sofri todo tipo de violência. De toda a família? De toda a família, não.
Dentro da família existiam pessoas, existem até agora, pessoas que sempre me apoiaram e me apoiam. De referir que são duas famílias. Eu tenho a família Nhanquila, que é a família do meu esposo, e tenho a família da minha sogra, né? Que é a família Muzimi, nesse caso. Mas dentro da família Muzimi tem muitas outras famílias, Tchemani, não sei o que, misturadas, né? Mas a família em que mais se evidencia é a Muzimi, que é dos avós deles, onde todos eles se concentram, não é? Então, da família Nhanquila, não tenho muito a dizer, porque meu marido também é filho de pais separados e a família em que mais... a família em que ele mais se sente família ou filho ou casa é a família da mãe, né? Onde ele cresceu. Os irmãos dele são os primos, as primas, em detrimento dos irmãos da parte do pai. Então, nós não convivemos muito com a família Nhanquila, mas sim com a outra família, que é a família Muzimi. Então, da família Nhanquila, eu nunca tive posso dizer... Muitas queixas, não é? Muitas queixas. Ok. Sempre tive muito apoio da família Nhanquila, sim. Da família Muzimi também, mas não de todos. Dentro da família Muzimi, posso selecionar, né? As pessoas... Pode contar com o dedo, posso contar com os dedos da mão. Com os dedos e da não mão. Acabar. As pessoas que me apoiaram, né? Que nos apoiaram, nesse caso, que nos apoiaram. Não vou estar aqui a citar nomes, porque, de certa forma, todos nos apoiam, né? Então, há quem vai se sentir lesado se eu não evidenciar. Não. Nesse momento, não estou para evidenciar, exato, mas sim para partilhar a experiência que está já a perguntar. Exato. Então, eu não tive uma experiência assim muito boa. Por quê? Porque no lar eu passei todo tipo de violência. Eu passei violência física, violência verbal, violência psicológica e passo até hoje. Não vou dizer que já superei, não, estaria a mentir. Já não superei. Superei sim, de outra forma, porque eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, Jesus. Aceitei a Jesus. Quando eu comecei a caminhar com esse ser invisível, comecei a suportar mais o lar. Há certas coisas que começaram a ser normais. Acontece ou não acontece, para mim tanto faz. Começou a normalizar, inclusive, a violência. Comecei a normalizar, inclusive, a violência. Comecei a normalizar, inclusive, a violência. Eu passei por violência física de todas as formas. Meu marido era uma pessoa muito nervosa, não sei, impulsiva. Tudo por nada ele me espancava. E hoje em dia eu consigo perceber que eu era uma menina Boaventura. Eu estava a viver o meu momento. Uma menina de 18 anos precisava de viver aquele momento. Onde é que eu vejo que eu estava a viver o meu momento? Eu faço a comparação agora com as minhas filhas, porque eu sou mãe. Eu tenho filhas. Minha filha de 26 anos ainda vive comigo. Ainda se comporta como se tivesse 15 anos. Eu tenho uma filha de 24 anos, ainda vive comigo. Tenho minha filha de 21 anos. Tenho uma menina de 17, minha caçula de 14. Estão em casa do pai, Boaventura. Elas não fazem nada, elas vivem a vida delas, estão em casa do pai. Mas eu com aquela idade, eu agora eu faço um retrocesso, né? Eu começo a ver, eu digo, what? A mim, com essa idade, já me exigiam responsabilidades de uma mulher adulta. Mas eu era uma menina. Ninguém entendia isso, Boaventura. Ninguém entendia. Essa minha espontaneidade que tu admiras hoje. Eu sempre fui assim. No meu lar, alguém fazia uma coisa, eu respondia na hora.
alguém dizia uma coisa, eu enfrentava a pessoa na hora. E eu cresci assim, eu nunca tive ninguém que me... Eu cresci, eu desenvolvi uma autodefesa. Eu nunca fui aquela menina de aconteceu algo, vou queixar mamá. Eu não tinha mamá, eu tinha que ser mamá. Meu pai trabalhava em turnos, meu pai às vezes até ficava fora de casa. E eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu, minha irmã mais velha, e minha irmã mais velha também muito cedo foi ao lar e ela aventurou-se para a África do Sul, foi viver lá, ela casou lá, veio a falecer lá também. E Boaventura, eu não tinha, vou queixar pai, vou queixar mãe, eu fazia. Então, eu levei isso comigo ao lar. Eu sempre fui uma pessoa que eles olharam para mim como uma pessoa, talvez, que fala muito, confusa, ou que, mas era a única maneira, quando eu percebi também como é que eles são, era a única maneira que eu tinha de me defender. E hoje percebo que eu não estava errada, Boaventura. Eu só era ainda uma criança, que eu precisava que eles primeiro concebessem isso e percebessem que, apesar de eu estar naquela casa como esposa, como nora, como mamanhane, como dizem na língua shop, eles não tinham que olhar para mim Como uma inimiga. mamanhane, mas tinham que olhar para mim como uma filha que precisasse mesmo até de uma educação primeiro, né? Eu nunca escondi, eles Só sempre tinhas 18 anos na Sim, altura. sim, eu tinha 18 anos. Eu fui crescendo, eu cresci lá. Mas não tive, não de todos, né? Um e o outro abraçava, ajudava e aconselhava. Mas o meu casamento, Boaventura, foi um casamento de muitas lutas. Muitas lutas em todas as áreas. Área espiritual, área física. Foi um casamento de muitas, muitas lutas. Porque primeiro eu não tinha um marido, um esposo meu, eu não tinha. Meu marido era marido de todos. Em que sentido? Ele tinha que ser esposo das tias, tinha que ser esposo das irmãs, tinha que ser esposo da mãe, nesse caso, porque minha sogra não tinha esposo, né? Tinha que ser pai das minhas filhas, tinha que ser pai dos sobrinhos, tinha que ser pai dos irmãos, dos primos. Em shopping, para mais shops não há isso de primos, são irmãos São todos mesmo. irmãos. Sim, são todos irmãos. E ele tinha que ser, perdão, o pai. Então, Boaventura é aquela coisa. Eu não dei aos meus filhos o que talvez eu podia dar. Eu não dei, eu já fui uma mãe muito agressiva. Das minhas filhas, talvez a minha segunda filha sofreu muito também com a agressão, com minha agressão, porque eu transportava para ela ou descarregava nela, né? O que eu recebia. Em algum momento eu ficava muito fora de mim, muito. Eu era uma mulher muito agressiva mesmo, muito agressiva. E as pessoas que me conhecem, que me conheceram naquele tempo, se for já falar ou perguntar de mim, vão te dizer isso, a Boaventura. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva mesmo. Muito agressiva, mas talvez era uma maneira de me defender, não sei. Mas eu sempre fui uma mulher muito agressiva por causa desse tipo de tratamento. Então, o carinho que eu tinha que dar aos meus filhos, eu tinha que dividir com os filhos dos outros. O carinho, o amor, a atenção, talvez, que meus filhos tinham que ter do pai, meus filhos não tiveram, porque ao mesmo tempo o pai delas tinha que ser o pai de outras crianças. Estás a perceber, Boaventura? Mas no meio a tudo isso,
Isso criou uma revolta, uma rivalidade. Uma rivalidade em que sentido? Sempre que meu marido tivesse que fazer uma coisa e faltasse, ficava parecendo que eu é que não quero que ele faça. Ok, estás a influenciar Exatamente. a ele para não fazer. Estou a influenciar para ele não fazer a tal coisa. Então, eu sempre era aquela pessoa que, por causa dela, ele não faz. Mas a parte em que mais me deixou sem saber se eu pertencia àquela família ou se pertenço àquela família é quando surgia a situação de violência física. Sempre que meu marido me espancasse, porque meu marido me batia, ele me batia mesmo. Sempre que ele me batesse, quando eu corresse, a primeira vez que eu corri para a casa da minha sogra, não tive um feedback positivo, né? Então, a segunda vez eu fui para a casa da minha mãe. Fui para a casa da minha mãe e ele foi para lá todo arrependido, pediu desculpas. Eu voltei para casa. Quando se soube que eu voltei para casa, Boaventura, foi aí que eu descobri que eu não pertencia àquela família. O apoio que eu esperava ter não foi. Nós sabíamos que ela ia voltar. Nadzo Mukatinyama, Angetsame. Tipo, eu voltei para o lar porque lá vive bem, de certa sim, forma. Porque lá eu vivia bem. Então eu não podia ficar. Mas Boaventura, o que me fez suportar o lar, que hoje em dia eu talvez possa partilhar, se formos a falar já nesse fórum, foi mesmo por olhar pelas minhas filhas. Eu, sendo uma mãe que cresci sem mãe, eu passei por muitas dificuldades. Uma delas foi a minha gravidez na adolescência, porque Boaventura eu não tinha nenhuma proteção de mãe, eu não tive nenhuma educação. Mesmo quando tive a minha primeira menstruação, eu não sabia o que fazer. Não sabia, na altura nós não falávamos disso na escola, como agora já se aprende. Minhas filhas todas... Existiam muitos tabus na altura. Existiam muitos tabus. A primeira coisa que eu soube foi... Eu era uma menina que gostava de brincar com rapazes. Eu tinha amigos rapazes, brincava com rapazes. Não brincar mais com rapazes. Não brincar mais com rapazes. Eu não sabia que não era para manter relações sexuais. Eu não sabia. E... quando foi a vez de manter-me, aconteceu e ficou grávida. E fiquei grávida. Eu não sabia. Mas agora, a violência física, sobretudo, quais eram os motivos da violência? Eu não posso precisar os motivos. Não posso precisar os motivos. Chegou... Vamos lá, por exemplo, naquela altura, no Inhagoia, eu era uma menina que também brincava com outras meninas que encontrei lá naquele bairro. Não estavam no lar, mas eram meninas da zona do Inhagoia, okay. Em que eu brincava com elas, por exemplo. Quando ele chegasse a casa e eu não estava dentro de casa, estou fora de casa, quando voltasse era apurada. De noite? De noite, de dia. De noite, de dia. Eu levava apurada a Boaventura, não há quem não sabe isso. No Inhagoia, existia uma velha em frente da minha casa,
já faleceu, chamava-se vovó Amélia. Ela até já dizia, aqui é casa banana, lá é cama chayana, lá. Porque a porada era tão frequente que não tinha motivo, Boaventura, não tinha motivos. Mas assim, em média, era todas as semanas, todos os meses, como é que era? Yeah. Tu, quando normalizas uma coisa, sabe? Chega um momento que tu. Eu nem sei, mas mesmo o simples fato de me perguntar sobre uma coisa, onde está aquilo, eu por acaso dizer, mas não está, tu não estás a ver onde é que está isso. Era motivo para... Exatamente. E como é que era? Como é que reagias? Como é que eu ia reagir? Eu era uma menina indefesa. Não que ele fosse adulto, quando eu tinha 18, meu marido tinha 24. Ele era um jovem também, mas ele era alto. Eu não reagia, nunca reagi. Eu não reagia, nunca reagi. Como é que te sentias? Como é que eu haveria de me sentir? Eu me sentia mal. Como toda mulher que leva porrada, se sente. Eu me sentia mal. Antes, assim que ele voltasse do serviço, já ficavas a... Em algum momento, sim. Eu sempre fui uma menina, uma mulher muito extrovertida. Que nada vai me impedir, eu vou brincar. Em algum momento ele dizia, eu não quero te ver você aí a brincar não quero te ver com essas moças. Ele dizia até, mas eu ficava a brincar. Porque Boaventura, agora é que eu consigo ver que eu estava a fazer o que as minhas filhas estão a fazer hoje. Eu era uma menina. Eu precisava daquilo. Só que essa foi... Essas outras foram as menos... A mais agressiva de todas que eu já passei. Foi mesmo um pouco depois de eu perder meu pai. Estava de luto ainda, estava a amamentar. Eu não sei o que terá acontecido, na verdade, Boaventura, porque até hoje eu não entendi essa parte. Mas apareceu lá um miúdo da zona, chamava-se Costa. E ele chegou à casa e disse, a Faína, estão-te a chamar. Meu nome é Faína, meu nome de casa. Quando ele disse, a Faína, estão-te a chamar, eu saí para lhe atender. Quem está-me a chamar? Ele disse, a pessoa está ali fora, ali assim. Aproximei mais a rua, né? E a pessoa... Não vi ninguém. Eu disse, mas onde é que está essa pessoa? Ela está ali, parou daquele lado lá. E eu fui até esse tal lado onde ele estava a dizer. Quando faço isso, estava lá parado um senhor. Um senhor vizinho, Boaventura, acho que é... umas 4 ou 5 casas depois da minha, se a memória não me trai. O senhor estava lá parado e eu conhecia o senhor de vista, mas não tão bem quanto aquele dia. Eu aproximei, boa tarde, porque já era tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Dizem que estás a me chamar. É lá é que eu queria conversar contigo, a Boaventura. Eu virei as costas, fui embora. Quando ele disse isso, eu virei as costas, fui embora. Mas, depois um menino veio atrás de mim e disse, mas aquele senhor que te mandou-me chamar para quê? Eu não sei, ele só me mandou chamar, disse que queria falar contigo. Eu disse, nunca mais venha à minha casa para me chamar por pessoas sem saber o motivo pelo qual estão a chamar. Isso passa, Boaventura, passou-se muito tempo, quero acreditar que uns 6 meses ou mais. Meu falecido irmão seguia-me, foi trabalhar numa feira iraniana. Ele depois veio para a minha casa, ofereceu-me uns baldes, um material plástico desses iranianos. Eu havia feito uma eu nesse dia e coloquei uma eu nesse balde para fermentar, né? Assim no quintal.
nos blocos que estávamos a começar a bater para erguermos a nossa primeira casa com material convencional, porque até então vivíamos na casa de caniço. E o menino entrou, carregou o balde. Esse mesmo menino. Mas já quem lhe viu. E eu quando volto, porque minha casa era uma casa sem quintal, né? Ok. E eu quando volto, procuro. Acho que havia ido ao mercado. Havia ido ao mercado, não é? Acho, porque eu me lembro que quando meu marido voltou, eu estava a cortar mboa. As folhas de abóbora, né? Ou abobreira. E ele. E eu pergunto aos meus vizinhos, não viram ninguém aqui, ninguém terá entrado, ninguém terá entrado. Então, mas que eu disse, quem entrou aqui foi Mano Costa, foi Mano Costa. E eu fui à procura dele, eu disse, Costa, peço para me entregares o que tu levaste. Ok, não sei se querias o maiô, tira o maiô, devolve o meu balde. O menino começa ali a discutir, não, tem faína, eu não levei nada, eu não levei nada. Eu disse, não, mas dizem que te viram entrar aqui, não sei o quê. Ele de repente, é você essa aí? Está-me a fazer isso. Até quero dizer-te, Xavier, aquilo ali. Ele, quando diz isso, Boaventura, meu marido estava a entrar. Quando ele diz que quero dizer-te, Xavier, aquilo, Boaventura, eu era tão inocente naquilo que ele estava a falar que eu não percebi, não entendi onde é que ele queria chegar. Eu depois disse a ele, quero dizer-te, Xavier, o quê? Ele, você sabe, o que eu sei? Meu marido gola o menino da camiseta, assim. Ele, diga-me agora, é o quê? Não, antes de golar a ele, ele veio para mim. O que é que ele está a dizer que vai dizer? Eu, inocente, eu já estava sentada a descascar a minha mboa e a cortar assim na peneira. Ele vem para mim. O que é que ele quer me dizer? Eu só pergunto a ele. Eu até fiz assim com a mão, eu só pergunto. Boaventura, quando tu estás com a consciência limpa e tranquila, tu sabes que não há nada que a pessoa vai falar de ti que vá te prejudicar. Porque não aconteceu nada. Exatamente. Eu disse a ele assim com a mão, eu disse, pergunta a ele, pá. Ele foi para o menino. O menino, quando ouve, eu a dizer, pergunta a ele, ele põe-se a correr, sai a correr. Só que meu marido vai atrás do menino e gola-lhe assim da camiseta. E diga-me, ele diz, volta com o menino para casa. E pergunta ao menino, o que é que tu tens a me contar? E o menino disse, é que um dia me mandaram para vir chamar até a faína. Então ele pergunta, quem te mandou para vir chamar até a faína? Disse, é um senhor dali, de David. Então ele solta o menino, volta para mim. O que esse miúdo está-me a dizer? Eu disse, mas eu já te disse, Boaventura, eu inocente mesmo. Mas eu já te disse, pergunta a ele. Ele, segundo ele, né, depois do sucedido, né, diz que queria me ameaçar. Ele nem mais chuta um pontapé e essa parte da perna dele. Ele diz que queria bater a peneira, mas aquilo não foi a peneira, foi para o meu rosto. Veio assim para minhas narinas, boca. Aquilo foi meu dente, que hoje em dia parece uma abertura normal que todo mundo tem, mas eu perdi um dente ali. Minha boca rachou-se toda ela, abriu-se o meu lábio inferior todo. Eu fiquei inchada. Aquilo foi em fração de segundo, Boaventura. Ele faz aquilo, ele chutou-me, ele não viu o que aconteceu e saiu. Quando ele sai, eu fico. Meu irmão mais novo seguia a mim, meu falecido irmão, o caçula do casamento dos meus pais, vinha me visitar naquele dia. Quando ele entra, eu, Boaventura, estou a sangrar. Ele, o que é que se passa? Então, ali tinham... Minha casa, como era sem quintal, okay, e na rua principal, todo mundo vem ali a correr. Encheu. Bateram. Então foi teu cunhado. Ele saiu. Ele fez aquilo e saiu. Ele não viu o que é que aconteceu. Meu irmão saiu a correr. Foi pegar a ele.
Golou-lhe, meu irmão era baixinho, era tão pequenino. Pegou-lhe, puxou-lhe e disse, vamos ver o que você fez a minha irmã, você estragou a minha irmã. Ele, quando volta, ele também assusta-se. Ele não viu que eu estava naquele estado. Mas eu estava num estado lastimável, porventura. Estava a sangrar pelas narinas, pela boca. Saímos a correr para o hospital e chegamos lá, o hospital central, e aquela confusão toda de banco de socorro. Estava uma enchente aquele dia. Tivemos que furar para o outro lado da clínica do especial, né? E encontramos lá um médico. O médico nunca tinha me visto. Quando ele me viu, o médico ficou assustado e disse, o que é isso? Mas eu não te conhecia antes, mas tu és linda. És muito linda e eu vou tentar fazer os possíveis de continuares linda. Eu te prometo. E ele fez lá as cirurgias ou as costuras. Eu não sei quantas costuras levei no meu lábio inferior. Ele disse, perdeste um dente. O dente virou logo. A raiz saiu logo. E tivemos que passar para o outro lado da estomatologia. Fizeram-me o raio-x e descobriu-se que eu tenho, pelo impacto, né? Os dentes todos, esses de frente, as raízes estão nas narinas até os... As raízes dos meus dentes todos estão por dentro, aqui até aqui. Sim, por dentro, por causa do impacto mesmo. Então, e precisava-se de uma cirurgia. Isso só é para remover, é com uma cirurgia. Naquele momento, eles só tinham que suturar, e lá com os arrames, não sei o que, eu fiquei... Fiquei assim, eu não podia comer, só líquidos, mesmo com palhinha. O processo todo de... Não houve registro de violência doméstica, não houve registro nenhum em nenhuma esquadra. Fiquei, recebi os tratamentos em casa, melhorei e fiquei. A partir desse momento, sim, as agressões físicas começaram a diminuir. Não pararam, mas... Já não eram na mesma intensidade. Já não eram na mesma intensidade. Já não eram na mesma intensidade. E foi. Mas fora isso, ele era... Eu não sei se minha avó, em algum momento, ela dizia que ele tinha um espírito que lhe possuía, né? Ele tinha um espírito que lhe possuía. Aquilo era uma coisa que acontecia num pouco... Em pouco tempo. Em pouco tempo. E ele depois era uma pessoa doce, meu marido é uma pessoa muito, muito, muito... É muito boa pessoa. Quem conhece a ele e quer ouvir, quem está a ouvir, até pode se assustar ou se escandalizar por essa parte que eu contei, né? Vocês ainda estão juntos? Estamos juntos, sim. E acha que esta entrevista não vai criar algum conflito, alguma... De certa forma, é assim, nós os humanos temos... nós sempre procuramos pelo lado negativo das coisas, né? Sempre procuramos... Por mais que eu estou a contar a minha experiência, o que tu me perguntaste sobre experiência do lar, violência, e essa parte da violência faz parte da minha história. Não tenho como pular. Faz parte. É verdade que o meu casamento mudou depois disso, tive momentos bons, vivi boas coisas, mas essa parte não deve ser retirada. Eu não posso escrever um livro da minha história e pular essa parte. Eu não posso pular. Eu estaria a ser hipócrita não só comigo e com outras mulheres. Com outras mulheres. Há muitas mulheres que passaram por violência e superaram a violência, saíram disso.
Há quem não aguentou, saiu do casamento. Há quem ficou. Porque dentro de um lar chega um momento que já não é por ti. Está a É perceber? para as crianças. O que nós hoje usamos como meme, até quando postamos algumas fotos, há muita gente que faz isso. Tá com o esposo, posta, tira uma foto, posta, diz, é só pelas crianças. Isso não vai além do meme, Boaventura. Vai além do meme. Para quem cresceu sem mãe como eu passei por muita coisa que não quero estar aqui a falar para não escandalizar até as pessoas. Eu passei por vários abusos. Eu passei por muita coisa que eu não quero estar a falar. Abusos sexuais? Sim. Sim. Porque quando tu não tens uma experiência de vida, tu não tens uma mãe para te proteger, tu não tens alguém para te ensinar da vida, tu passas por coisas, Boaventura. Tu passas por coisas. Então, hoje em dia, até mesmo na família Boaventura, há pessoas que dizem que as minhas filhas são muito mimadas. As minhas filhas são mimadas, sim, são muito mimadas, porque eu não quero que as minhas filhas passem pelo que eu passei. Está a perceber, Boaventura? Eu não quero, é por isso que eu protejo muito as minhas filhas. Porque eu fui uma mulher sem mãe, eu fui uma menina sem mãe. Não protegida. Então, eu não queria repetir o erro, eu não sei se foi erro, porque eu também não sei o que minha mãe passou lá, ao ponto de me deixar, mas eu sei que ela ter me deixado com meu pai, eu cresci bem em parte, mas eu tenho feridas. Feridas que não cicatrizam. Eu tenho feridas que não cicatrizam. Eu não tenho afinidade com minha mãe, Boaventura. Eu não tenho afinidade com minha mãe. E todas tentativas de afinidades que houveram foram sempre de fracasso. Minha mãe sempre tem uma negatividade, ela sempre tem uma coisa de negativo. Tu tentas fazer uma coisa, ela faz uma outra coisa, mas com Deus eu aprendi a perdoar a minha mãe, não por ela ter se separado do meu pai, mas o que eu depois tive que viver, a forma em que eu cresci, Boaventura, ser mãe, talvez se ela estivesse, eu não teria passado por isso. Talvez eu não teria casado cedo. Talvez eu também estaria, que nem minhas filhas, na proteção, né, de uma mãe. Até perceber o que realmente é a vida, né? O que é um lar, ou como é que se... Talvez as coisas que eu tento transmitir, ensinar às minhas filhas hoje, coisas que eu agora estou a aprender aonde? No Evangelho, no ministério em que eu estou, graças a Deus, ensinam muito. Eu tenho aprendido como... É engraçado, Boaventura. Grande parte agora já me veio a resposta que tu querias. Grande parte da violência física que eu sofri era de não saber ser esposa. Não saber me comportar como uma esposa. Talvez porque meu marido cresceu, ele via como é que as tias comportavam-se lá no campo, como é que era lá. Esperava isso de mim. Mas eu não vi isso. Meu pai, eu esperava ter um marido que sabe lavar a roupa dele, que sabe lavar até as boxas, que sabe cozinhar, sabe fazer limpeza. E eu pensava que os homens são assim, porque eu via meu pai fazendo, que meu pai fazia aquilo porque não tinha mulher. Eu não sabia, percebes? Então, eu também esperava ter um marido que vai fazer. Não um marido que vai esperar eu fazer tudo e vai exigir tudo de mim e ele vai entrar apenas com a parte financeira. Eu acho que levei muita porrada por isso. Eu não sabia assim. Agora já me veio. Eu não sabia ser esposa. Eu não sabia ser mulher que meu marido queria ter. Talvez aquela mulher submissa, aquela mulher que cresceu com aquela educação lá do campo. E aí eu não tive isso.
E eu lhe frustrei muito. Eu não fui aquela mulher que ele talvez sonhou ter. Não fui, eu lhe frustrei muito. Eu vim como vim. E eu não sou de tapar o sol com a peneira. E eu não sou de fingir. Se gostas de mim, gostas. Se não gostas, não vais gostar. Mas eu sou como sou. Eu sou assim. Eu sou assim. Então, grande parte dos problemas que eu tive no lar mesmo foi por eu ser como eu sou. Criaram expectativas numa pessoa que frustrou, né? Não superou, né? As expectativas deles. Talvez seja isso. Então, é mais ou menos isso, Boaventura. Mas não só foi... Meu casamento não foi só caracterizado por violência, não. Teve muita coisa boa. O nascimento das minhas filhas, cada uma delas. O apoio em que, em algum momento, meu marido sempre deu. Outra dificuldade, outra experiência não boa que eu tive, Boaventura, foi, como eu te disse, eu era uma menina na altura. Eu havia estudado até 7ª classe, passei para a 8ª e quando passo para a 8ª... Primeiro chumbei uma vez na 6ª, né? Passei para a 8ª e tive problemas de vaga, né? Quando começam a surgir os liceus polanas, não sei o quê, na altura meu pai não tinha condições para isso. Então, na tentativa de uma vaga, eu, Boaventura, não consegui. E enquanto esperava da vaga, foi quando fico grávida da minha primeira filha. E quando me casei, quando fui ao lar, minha luta era voltar à escola. Eu queria voltar à escola. E meu esposo não aceitava. Ele não aceitava ir à escola por quê? Porque ele também não tinha estudado, né? Então ele tinha uma percepção de, se eu voltar à escola, posso talvez não lhe respeitar mais ainda. E posso... Como é que posso... Em termos de níveis acadêmicos até então, eu era que tinha mais. Não podia lhe superar, não podia lhe superar. Então eu disse para ele, volta à escola tu. Ele voltou, na altura ele voltou para a alfabetização faziam... Ele acho que tinha estudado até 3ª, na altura, essa memória não me trai. Então ele volta à alfabetização, onde ele recomeça. Primeiro ano parece que davam 2ª e 3ª. Depois, 2º ano era a 3ª e 4ª. Acho que 4º ano era a 5ª, era 4ª e 5ª, essa memória não me trai. E ele fez até 7ª. 7ª dispensou para 8ª. Ele é muito inteligente, meu marido é muito, muito inteligente mesmo. Só as responsabilidades da vida, né? Ele teve que crescer muito cedo também, teve que ser o protetor muitas vezes da família dele e o provedor também. Isso também lhe impossibilitou muito de estudar. Então, quando ele volta à escola até 7ª, ele dispensa para a 8ª e por causa de ter que prover para nós também, não lhe dava assim muita chance ou muita possibilidade de ir à escola. Ele parou de ir à escola para poder cuidar de nós. Então, quando ele para de ir à escola, eu vejo a minha oportunidade dali. Pai, já não queres ir à escola, não? Então, eu volto à escola. Eu voltei a Boaventura, eu não recomecei da 8ª, não. Eu tinha que voltar para a 8ª, eu voltei para a 7ª classe. Eu fiz a 7ª classe, estava grávida até, da minha filha em 2004. Fiz a 7ª, fiz a 8ª, dispensei a 7ª, fiz a 8ª, fiz a 10ª.
E quando estava a fazer a 10ª, tive uns problemas, que essa é uma história que terei que voltar para te contar também, porque é uma história muito longa também, é uma parte da minha vida aqui, preciso contar, só que eu não posso contar a ti agora, porque esse é um testemunho do meu ministério, é como Jesus me alcança depois desse problema. Então eu preciso dar esse testemunho primeiro no meu ministério, depois venho te contar. Tudo bem, eu espero. Agora, vamos lá. Como é que está hoje a sua relação? A minha relação está. Lina, como é que está a tua relação hoje? Minha relação está, Boaventura. Da mesma forma em que eu disse que eu criei autodefesa, eu sempre me defendia, né? Meu marido me ensinou a conviver, a apreciar as partes boas que ele tem, né? Eu fiz um balanço de 100% da pessoa que ele é. Os 75% são aquelas coisas que eu não gosto, né? Mas 75% são as coisas que eu gosto, ok? Mas o que me fez suportar o meu casamento, Boaventura, não é a forma em que ele me trata, mas sim a forma em que ele cuida dos filhos e a forma em que ele trata os filhos. Meu marido é um pai muito amoroso. Meu marido é um pai... Nele, tirei a parte de olhar para ele como meu marido, mas sim como meu pai. Está já ficar confuso. Muito confuso. Meu marido é muito protetor. Meu marido é daqueles que falte o pão para ele, ou que falte calça, camisa para ele, mas que não falte para mim, nem para as minhas filhas. Sendo eu uma pessoa que não teve muito amor de mãe, não muita atenção também do meu pai. Meu pai era muito ausente por causa da maneira dele trabalhar. Então, meu marido passou a ser, eu comecei a olhar para ele como uma figura paterna. Comecei a olhar para ele como uma figura paterna, não mais esposo, mas mais pai. Porque eu conseguia ver o amor que ele tem por mim. Não vou dizer que ele tinha, porque meu marido me ama. Só uma coisa, Boaventura, que me manteve nesse casamento, a quem eu sei que até está à espera do momento para escrever ali no comentário, mas como uma pessoa que te ama, te bate tanto. Meu marido me ama, Boaventura. Really, meu marido me ama. Eu já tive várias situações, eu já fiz muitas coisas que meu marido podia me deixar, né? Que ele podia, talvez, dizer, não, até que não. Mas ele sempre esteve presente. Nunca nos deixou faltar nada. Do vosso jeito, mas vocês vivem... Do nosso jeito, mas nós vivemos. Te ama do jeito dele. Me ama do jeito dele e eu entendi essa maneira dele me amar. Eu entendi essa maneira dele me amar. Aprendi a aceitar essa maneira dele me amar. Eu já tive vários motivos para sair de casa. E já tentei, Boaventura, sair de casa. Eu até já tive relações, Boaventura. Antes mesmo de eu me converter, o quê? Eu já tive relações de querer sair da minha casa. De querer largar meu marido. Dizer, basta, chega. Até aqui. E como é que terminou? Depois viu que o seu lugar é... Aconteceram coisas que me provaram que o meu lugar era ali. E é engraçado que aconteceram coisas das quais talvez um homem normal não suportaria, mas ele suportou também. Tá vendo? Que coisas são essas?
Eu disse que não vim para falar disso agora. Ok, tudo bem, tudo bem. No nosso, Mas eu volto, porque eu sei que muita gente também vai cobrar, e eu Sim. preciso falar, vou falar. É assim, Boaventura, o que faz parte do meu passado é passado, né? Claro, Eu posso claro. falar. O passado é só para ser lembrado. Passado é só para ser lembrado, até porque isso faz bem para as pessoas perceberem o qual a gente se engana. Às vezes a gente vê coisas que a gente acha que... Nós, as mulheres, temos muito disso. Nós temos um marido dentro da nossa casa porque ele te bateu ou falou mal contigo. Tu arrumas tua roupa, sai de casa porque apareceu aquele que parece o ouro, que parece o tal que vai te dar ou vai fazer melhor que o teu esposo. Mas na verdade não. Não vai fazer. Não vai fazer. Eu conheço muita gente que, enquanto eu vivia essa situação, não suportaram. Saíram dos lares, largaram os maridos, porque apareceu alguém que pareceu que ia dar melhor tratamento. Não estou a falar de melhores condições, não estou a falar de condições financeiras, eu estou a falar de atenção, de carinho. atenção, Ok. amor, carinho, presença. Uma coisa que tu encontras fora de casa em 30 minutos, 2 horas de tempo, porque a pessoa só te tem 2 horas de tempo. Se é para ficar contigo 24 horas, talvez não iria suportar a carga pela qual a pessoa que está contigo 24/24 suporta. E muitas delas foram dar com a cara na parede. Quis voltar, já não tinha espaço para voltar. Já não tinha espaço para voltar. E também, e foi fazendo essas repetições que eu não queria. Então, são muitas que são iludidas. Acabam perdendo o casamento, inclusive. Eu também já fui iludida. Eu também já fui iludida dentro do meu casamento. Eu já fui iludida, não uma vez, várias vezes. E sobretudo naquele momento que teu marido te bate ou fala alguma coisa, tem sempre um Boaventura. Que está no banco de espera. Sim, Não, tem sempre eu um. vou cuidar melhor. Exatamente. Por que tens que suportar isso? Por que tens que fazer isso? O pior momento da minha vida, a pior marca negativa que eu tenho na minha vida, Boaventura, foi por isso eu querer dizer que já basta, não suporto mais, e alguém estar disponível como se quisesse me dar o ombro para suportar. Posso dizer que o meu marido não dava, que não era verdade, não era verdade. Não que não desse, não é? E eu fui cair na pior armadilha, na pior coisa, que uma mulher não uma coisa muito feia. A melhor parte dessa história, Boaventura, foi ter conhecido a Cristo. Porque foi nesse processo em que eu conheço a Cristo. Foi nesse processo que eu conheço a Cristo. Então, eu fui percebendo, mas mesmo assim, depois de conhecer a Cristo, ter a palavra, não me contentei, Boaventura. Eu ficava ainda à procura, tipo, não, eu posso ser feliz. Se meu marido não é presente, meu marido é daqueles que não tem modos comigo, qualquer coisa. Eu estava a falar de escola porque quando eu comecei a estudar, em algum momento, quando vou fazer a faculdade até, foi um bocadinho mais difícil quando fui fazer a faculdade. Eu estava a amamentar a minha caçula. Em algum momento eu tinha trabalhos da faculdade, primeiro ano, sabes como é que é, né? Trabalhos, tens que voltar, fazer os trabalhos, não sei o quê. E minha bebê era astuta. Ela podia estar no silêncio, Boaventura, mas bastava o pai entrar. Ela começava a chorar. E eu estou a fazer trabalho, estás a ver? Estou a fazer algum trabalho da escola, não sei o quê. Ela começava a chorar. E meu marido chegava, pegava as fichas, lançava mesmo, ele deitava. Ele,
Senhora, você aqui não está no internato, faz favor, amamenta essa criança. Criança não pode chorar. Às vezes um trabalho que só faltava uns 2 parágrafos, umas 2 linhas para tu terminares de escrever. Lá só às vezes caiu na água. Às vezes. Mas então, pronto, continuava. Então, eu ia à escola, ele me apoiava porque eu estudei numa 11ª, 12ª, eu sempre estudei na escola privada. E meu marido sempre pagou minhas mensalidades. Fiz a faculdade também, ele pagou toda a minha faculdade. Ok, o apoio financeiro, Boaventura, sempre esteve. Até hoje, sempre está. Mas aquele apoio, às vezes moral, de força, mulher, aquela coisa, às vezes. Faltava. Agora, qual é o conselho que tem a dar às mulheres? Relativamente a tudo que já passou, já viveu, tudo que conversamos aqui. Relativamente a tudo que já conversamos, o conselho que eu dou às mulheres, tu tens que te impor, Boaventura. Por tudo que eu passei e passo até hoje, só não passei o pior porque eu sempre me impus. Eu sempre me impus. Eu sempre fui eu. Por causa disso, eu até hoje não sou aquela nora querida, aquela cunhada querida, aquela tia querida. Porque eu sempre me impus. Coisas que eu não tolero, Boaventura. Não tolero. Coisas que não dá para suportar, eu não suporto. Independentemente das pessoas gostarem ou não, quando é para falar de uma situação que não gostei, que eu falo, eu sou assim. Eu sempre me impus. Eu tinha um desejo de estudar. Tudo bem que eu não consegui fazer isso em casa de meus pais. Mas eu tive um sonho. Eu sempre quis me formar, Boaventura. E não desisti desse sonho. E conseguiu? E consegui. Eu sou formada hoje, eu sou licenciada em docência de hotelaria e turismo. Trabalho como docente hoje. Sou formadora de técnicas e práticas de restaurante e bar. Ganhei uma bolsa e fiz isso em Embane. Eu trabalho, sou funcionária de Estado. Mas isso eu consegui porque eu me impus. Eu não fiquei naquilo de pronto, nesse lar, é para nascer. Eu tenho 6 filhas, Boaventura. Nem parece. Tenho 6 filhas. Mas eu não cheguei no lar, tudo bem, aqui é para pilar, é para moer, só meu marido quer que eu não faça isso, não vou fazer. Não, eu fiz. Ensinei o meu marido a me apoiar. E meu marido me apoiou. Em algum momento, nem era porque ele não queria me apoiar. Meu marido é muito ciumento? Submisso. Ok. Mas Submisso. não a mim, a família. Ok. Se quero fazer uma coisa e a família não gostou, vai comentar porque isso não é bom. Ele vai me dizer, não porque ele não quer que eu faça, mas porque alguém da família disse que não era bom. Ou comentou algo contrário, não é? E ele vai dizer não porque ele não quer. Então, eu, quando estava a me formar, eu ouvi, Boaventura, muita gente, mesmo na família, é engraçado que eu ouvi isso das minhas cunhadas, que depois também foram estudar, foram se formar, graduaram algumas também. E eu disse, what? Quando era a minha vez, diziam que eu estou a gastar dinheiro do irmão delas, estou a ir amantizar. Mas eu ia à escola. Como é que olha para os relacionamentos de hoje? Eu ainda estou a olhar o meu. Já queres que eu olhe os relacionamentos de hoje? Boaventura. Eu ainda estou a olhar o meu relacionamento.
para olhar os relacionamentos de hoje fica muito difícil. Mas, na verdade, os relacionamentos de hoje, Boaventura, são... Os jovens de hoje amam-se muito. E quando há muito amor, há muita exigência. Já percebeu? Eles amam-se muito. Há muita exigência. A mulher ama muito. O homem também ama muito. Não há um equilíbrio aí. Isso está errado. Não devia estar errado. Devia estar certo. Porque é o correto. As pessoas devem se amar para construir um lar, um relacionamento, não é? Devem se amar. Mas por causa dessa compulsão, exigem muito um do outro. Porque não podes fazer isso, ou porque não sei o que. Há muita cobrança, muita exigência, eu não consigo perceber. Mas os relacionamentos de hoje estão doentes. Estão doentes. Muito doentes. Mas sempre foram assim. Eu estou a falar da minha relação aqui. Quem vai escutar, quem vai ver, vai assistir o nosso Way Podcast, há de perceber que essa relação também é uma relação um pouco doentia. Foi um pouco doentia, né? Ainda bem que já não é. Ainda bem que já não é, porque eu aprendi a conviver com isso. O que é que as pessoas precisam saber antes de decidir que vão casar? Porque hoje em dia conhecemos pessoas, em algum tempo conheceu-se, já quer casar. O que é que as pessoas precisam saber antes de tomar esta decisão? É isso mesmo, Boaventura. Precisam se conhecer. Não é conhecer de... Estamos num ambiente de festa ou estamos na igreja, porque até dentro da igreja não há bons esposos, bons noivos ou candidatos a casamento. Não. Não há. Há muita gente camuflada dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja Boaventura vêm do mundo. Tu precisas perceber se a pessoa já se converteu ou inverteu-se. Precisas perceber isso. Se a pessoa converteu-se ou inverteu-se. Porque se você vai encontrar um invertido, vais casar com um invertido e ele vai te mostrar a verdadeira realidade dele. Você já casou e casou aonde? Dentro da igreja. E vai dizer o quê? Que dentro da igreja não tem homens para casar. Mas não. É um invertido que você encontrou dentro da igreja. Você precisa encontrar um convertido. Mas o quê? As mulheres se precipitam. Se precipitam. Os homens também. Os homens também. Nós, as mulheres, somos o joelho mais fraco. Nós, as mulheres, somos... Tu vais encontrar, vamos falar dentro da igreja, vais encontrar muitas mulheres já frustradas. Vão ao casamento, vão à igreja, vindo de relacionamentos fracassados, não é? Mães solteiras, vais encontrar viúvas separadas, até viúva, tudo bem, Deus levou, você foi feliz até onde pôde, né? Mas vais encontrar malta nós, mães solteiras, que encontrou alguém, te engravidou na adolescência e depois vai para a igreja, já tens aquela criança, já tens aquela ferida. Quando tu chegas, não é só na igreja, né? Em qualquer relacionamento, tu queres encontrar alguém que supera, ou melhor, que cure aquelas feridas que tu já tens. Então, a expectativa foi minha. Eu é que fiz muita expectativa sobre o Boaventura. Mas o Boaventura não é aquilo que eu espero que seja. Espero que seja. Quando o Boaventura começa a mostrar aquilo que ele é e não está a fechar as minhas cicatrizes, não está a conseguir curar a minha ferida, as minhas feridas, claramente que essa relação vai fracassar.
Porque eu espero, eu brincando, costumo dizer às minhas amigas, porque eu quando conheci o meu esposo, as pessoas, eu era muito bonita, Boaventura, eu era muito linda. Mais do que é agora? Mais do que, eu agora não sou nada, Boaventura. Eu era linda, muito linda mesmo. Então as pessoas olhavam para mim, olhavam para o meu esposo e achavam que meu esposo não me merece. Mas hoje em dia eu digo que eu é que não lhe mereço. Eu é que não lhe mereço. Meu marido é um gentleman. Alguém vai dizer, mas depois de tudo que disse, claro. Eu quando era criança eu dizia que eu vou casar com um branco. Eu depois casei com meu marido é muito escuro. E algumas pessoas da minha família, você dizia que ia casar com um branco, eu dizia casei. Ele é branco por dentro. Ele é branco por dentro, sou escuro. Então, eu costumo dizer às minhas amigas que algumas até aqui não casaram, algumas casaram, separaram, que é por causa de estar à procura de um príncipe encantado. Então, sempre que quiseres entrar numa relação, Boaventura, para as mulheres, não espera um príncipe encantado. A palavra já diz encantado. É um encantamento, é só por um tempo aquilo. Depois passa. É um encantamento. Depois passa. Ok, tudo bem. Últimas considerações. Palavras finais para esta conversa. Eu acho que nós vamos ter que agendar mais uma. Sim, temos que agendar mais uma porque estou a cortar muita coisa. Sim. Seja você mesma. Não importe o tipo do casamento, de lar em que tu vais encontrar ou o tipo de pessoas. Aprenda a conviver com as pessoas do jeito que as pessoas são. Uma coisa que me ajudou muito, Boaventura, é ser eu mesma. Eu nunca fingi ser uma pessoa que não sou. Eu sempre gostei de festa, eu sempre gostei de balada, sempre gostei de... Eu sempre fui essa pessoa extrovertida, mesmo dentro do meu casamento, do meu lar, eu nunca escondi isso. Sempre fui essa pessoa. Sempre fui aquela pessoa que, quando gosto de uma coisa, eu digo. Quando não gosto, também digo. Então, o que pode nos ajudar muito é ser você mesma, porque é assim, Boaventura. Há mulheres que, vamos lá, tu não sabes, não aguentas pilar milho, aquilo de chocolate mesmo. Não aguentas carregar água. Mas porque tu queres um casamento, tu finges. Vão te dar 50 quilos de milho, vais pilando. Então aquela família automaticamente absorve uma mulher, uma nora que sabe pilar, não é? Sempre vão tirando 50 quilos de milho para te dar. E você não vai conseguir pilar, porque aquela pessoa não és tu. Tu não consegues fazer aquilo. Tu não sabes fazer aquilo. Então, o que pode ajudar muito é ser você mesma. Se teu marido te ama, acredito como o meu marido me amou e me ama até hoje. Eu nunca fingi. Nunca fui uma mulher de fazer uma coisa para o meu esposo que eu não consigo fazer. Vou acordar 4 horas, aquecer água. É isso, ficar à espera dele até 0 horas para servir jantar. Não. Deixo tudo pronto e durmo. Hoje em dia, claro, conto mais com a ajuda das auxiliares de casa. Aprendi e ensinei. Meu marido era daqueles que não comia comida de empregada. Mas chegou um momento que já não dava. Sabe, a faculdade já não dava. E eu tinha aquelas aventuras de quero viajar para levar alguma coisa. Não me dava jeito em algum momento de cozinhar. Tive que ensinar as minhas titias a cozinhar. E ensinar o meu marido a comer a comida das titias também. De vez em quando vou cozinhar, sim, mas quando eu não puder, coma. A comida que as titias cozinham. E ele come isso com muita naturalidade. Agora aí, atenção. Não vai deixar a tua titia cozinhar do jeito dela, né? Tu tens que ensinar. Ok, ensinas a... Sim, exato. Tu tens que ensinar. O vosso jeito. O né? meu jeito de fazer as coisas. Para ela fazer do jeitinho
que eu faço pode até não ser tão perfeito, mas vai chegar lá. Mas, acima de tudo, Boaventura, o que suporta um lar é ser você mesma. O que suportou o meu foi ser eu mesma. Eu nunca fui uma faína diferente dessa que eu sou. Eu sempre fui essa faína. As minhas cunhadas me conhecem. Elas sabem como é que eu sou. Muito bem, obrigado Lina por partilhar connosco a sua história de vida, por contar-nos tintim por tintim, detalhe por detalhe, o que é que aconteceu durante o seu casamento. A boa coisa é porque hoje a Lina está melhor, não é? Está melhor. Lar nunca é perfeito, mas ela está melhor hoje e graças à sua força de vontade e também a estas palavras que ela deixou aqui, que é mais importante priorizar-se, deve priorizar-se, não é? Ela está bem hoje e é por essa razão que nós queremos agradecer mesmo por ter partilhado conosco a sua história de vida. Este foi o nosso Way de hoje. Próxima edição estaremos aqui para contar mais uma história e para mudar vidas. Um abraço, até lá.